Saindo da parte da fotossíntese sim, e analisando algumas estruturas, alguns facilitadores evolutivos dos vegetais. Podemos classificar como facilitadores, vou fazer um grupo de 3. Primeiro, os vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva são importantíssimos. Por quê? Porque eles vão levar esses materiais absorvidos pela planta para todo o vegetal, esse corpo vegetal. E aí, geralmente nós dividimos esses vasos condutores de seiva em 2 tipos. O xilema, que transporta seiva bruta, e o floema, que transporta seiva elaborada. O xilema, ele transporta o quê? Os nutrientes recém-absorvidos pelo indivíduo para que ele passe por todas as células do organismo vegetal. Após receber o que nós chamamos de seiva elaborada, que seria a glicose em meio líquido, após a fotossíntese, o floema transporta esse material. E ocorre o caso seguinte: o xilema sobe com os nutrientes brutos, a água também, o gás carbônico, e isso aí vai ser encaminhado até todas as células do indivíduo vegetal. Essas células proporcionam a fotossíntese e após a fotossíntese é liberado no floema, certo? O vaso condutor, o floema, o que? A glicose, junto com outros materiais que também vão ser necessários para o vegetal. E esse floema desce até a última ponta da última raiz, levando a seiva elaborada. Seiva bruta sobe pelo xilema, seiva elaborada desce pelo floema, beleza? Então aí a gente já tem uma ideia de como funciona um desses facilitadores evolutivos. Outro facilitador que nós chamamos de estômato. Os estômatos, para ser mais exato, eles facilitam a entrada do dióxido de carbono e facilitam a saída da água e do oxigênio. E eles vão estar em diversas áreas do vegetal, da planta. Podem estar nas folhas, podem estar no campo. E isso aí distribuídos da forma que a planta achar necessário. Beleza? Além disso, como terceiro fator evolutivo, muito importante, nós temos as raízes. Dependendo do tipo de raiz, ocorre uma melhor absorção ou uma melhor fixação no solo. Absorção de quê? De nutrientes. Absorção do que for necessário para que a planta realize a fotossíntese. E fixação de quê? Do próprio vegetal em solo firme. Afinal de contas, o vegetal antes da sua linha evolutiva não possuía fixação ao solo, mas agora é necessário. E dependendo da região, dependendo do tipo do solo, essa fixação tem que ser perfeita. Sem a raiz para fixar o vegetal ao solo, não teria condições de um vegetal absorver nutrientes e nem muito menos de ficar em pé, vamos dizer assim. Uma árvore tombaria se não tivesse raízes. Então daí já dá para a gente ter uma noçãozinha sobre o que são fatores evolutivos ou estruturas evolutivas, beleza? Então, a partir disso a gente entra no contexto histórico e evolutivo. A evolução dos vegetais. Acredita-se que os vegetais surgiram de um grupo de algas verdes. Algas essas que tinham uma estrutura de nutrição por absorção, ou seja, eles absorviam nutrientes pelo tato. Afinal de contas, a água do mar em si é um meio muito nutritivo para algas. Essas algas estão lá imersas e, através do seu tato, podem absorver os nutrientes do meio líquido em si. Essas algas, após serem levadas pelas ondas até solo firme, ou seja, elas começaram a atingir a parte do solo, saíram da água, não tinha ainda uma capacidade evolutiva para sobreviver
fora do meio líquido. Então, após atingir o solo, esses vegetais que iam morrendo, essas algas primitivas que iam morrendo, continuavam a fazer seu próprio alimento, uma fotossíntese, e tentavam evoluir gradativamente. Resultado, formou-se o primeiro grupo de vegetais, que é o que chamamos de briófitas, beleza? Aí surgem as briófitas, e nesse ponto evolutivo vamos começar a dividir as classificações, ou seja, vamos começar a dividir os vegetais e vamos começar a determinar essas classificações e cada um das suas características. Existem duas divisões não sistemáticas e não taxonômicas que separam os grupos de vegetais. A primeira são os vegetais que são considerados criptógamos ou os criptógamas, que são os vegetais que não possuem semente. Outra classificação são os vegetais fanerogâmicos ou fanerógamas, que são os vegetais que possuem semente. Isso aí é uma característica básica para dividir nesses dois grupos. Existem outras, mas que não valem a pena a gente se aprofundar tanto. Por que estamos começando a identificar criptógamos e fanerógamos? Para falar dos 4 grupos que dividem os vegetais. O primeiro grupo são as briófitas, os menos evoluídos, vamos dizer assim. As briófitas, elas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva. Aqueles vasos que a gente citou ali no começo do vídeo, que falavam sobre xilema e floema, não irão existir nesse vegetal. Sua passagem de nutrientes vai ser por difusão osmótica, beleza? Lembre sempre disso. O único grupo de vegetais que são avasculares são os vegetais conhecidos como briófitas. Exemplos de briófitas, professor: os musgos e as hepáticas. Os musgos principalmente, por quê? Porque são utilizados para demonstrar um tipo de reprodução que pode ser tanto assexuada como sexuada desses indivíduos. Outras características que vale a pena a gente citar, por exemplo, é a presença de rizoide, filóide e cauloide. Professor, o que seriam essas fuleiragenzinhas? Basicamente é o seguinte: a gente aprendeu lá na quinta série, quinta, sexta, sétima série, sei lá como foi que vocês aprenderam, que os vegetais eles têm raiz, caule, folhas e frutos. Não todos os vegetais. As briófitas têm rizoide no lugar da raiz, cauloide no lugar do caule e filóide no lugar da folha, beleza? Lembrem sempre disso. Então, a partir daí já é mais uma característica que se ganha nas briófitas. Lembrando sempre que sua reprodução é obrigatoriamente em meio aquático. Por isso, elas preferem se desenvolver em regiões de alta umidade. Os vegetais conhecidos como briófitas, eles dependem da água para sua reprodução, já que seus gametas são flagelados. Os gametas dos vegetais, ao contrário de nós seres humanos, não são espermatozoide e óvulo, e sim antezoide e oosfera, todos dois na forma haploide, na forma N, na forma haploide, com metade dos cromossomos do embrião original. Então aí são algumas características que dá para a gente diferenciar as briófitas dos demais grupos de vegetais. Vamos dar uma analisada no esquema de reprodução desses indivíduos. Vocês podem observar aí, olha, o gametófito em forma N, o gametófito masculino, e embaixo o gametófito feminino, também em forma N. Aí, na ponta do gametófito feminino, vamos ter os arquegônios. E vocês estão vendo que no arquegônio nós temos a oosfera, que é o gameta feminino. Essa oosfera vai possibilitar os antezoides a fecundarem. Em cima do gametófito masculino, vocês estão vendo aí, olha, que temos
os anterídeos, que vão armazenar os antezóides. Esses antezóides, quando a chuva passar por essa parte dos anterídeos, a água vai levar esses antezóides até a oosfera, onde ocorrerá a fecundação, e aí vocês estão vendo a formação do zigoto. Após a formação do zigoto, forma-se aí a haste, certo? Na ponta da briófita, e na ponta da haste nós temos aí o que chamamos de cápsula. A cápsula vai se romper, a parte aí do esporângio, certo? Vai se romper e vai liberar os esporos, que novamente formarão um vegetal após se encerrar o ciclo.